Quando este planeta ainda era um conglomerado de gases, ele já estava junto conosco. Milhões de anos se passaram para que pudéssemos ter a constituição física que pisamos hoje na Terra. Mais alguns milhões de anos se passaram para que o primeiro ser vivo pudesse aparecer. Um ser unicelular, com apenas uma única célula, uma bactéria. E outros tantos milhões de anos se passaram até que os animais pudessem viver no ambiente líquido, sair da água, rastejar pela terra, ficar numa posição quadrúpede e mais à frente chegar até as árvores. E nós, de acordo com a teoria evolucionista, do ponto de vista corporal, podemos evoluir a partir dos nossos irmãos símios. E nesta jornada, ele estava conosco. Trouxeram-nos dos céus espíritos abnegados que pudessem nos dar informações e, sobretudo, trazer aprendizados para que o nosso cérebro se desenvolvesse. E mais alguns milhares de anos se passaram. Na história mais recente dos seres humanos, Jesus, que desde o início esteve conosco, permitiu que Moisés pudesse reencarnar e trazer os 10 mandamentos. Nós absorvemos da melhor maneira possível cada um desses ensinamentos. No entanto, nos faltava ainda a essência, aquele que é o fio condutor de qualquer ação moral e ética que venhamos a fazer durante a nossa jornada. Faltava-nos ainda o amor. E Jesus, Ele próprio, pede a Deus Pai que possa vir até a terra e ensinar a cada um de nós que os mandamentos que Moisés procurou nos transmitir, faltava o fio condutor, faltava aquela essência que até hoje nós estamos tentando colocar em prática. Faltava, portanto, a capacidade de amarmos a nós mesmos e, quiçá, amarmos uns aos outros. Jesus, portanto, num momento de humildade, de abnegação, de amor a cada um de nós, sabia que não poderia mais continuar apenas nos governando em espírito, que haveria a necessidade de vir até nós e se vestir do mesmo corpo que cada um de nós aqui hoje estamos revestidos. E uma passagem em particular nos chama muita atenção. Na noite que antecedia a Páscoa, Jesus, sabedor de todas as agruras pelas quais passaria, chama os seus discípulos e os convida para que pudessem passar a noite de Páscoa juntos. Pede a Pedro
que pudesse ir até a cidade, e lá encontraria um homem que destinaria um dos cômodos de sua casa para que a Santa Ceia pudesse ser vivida. Assim o fez o grande apóstolo. E Jesus, com os 12 escolhidos, inicia, portanto, o repasto. E olha carinhosamente para cada um de seus discípulos, mas especificamente detém o seu olhar para um deles, Judas, ou Iscariotes, e diz: vá e faça aquilo que deve ser feito. Imaginem o amor desse homem, de olhar para aquele que o denunciaria e dizer com toda calma e tranquilidade: vá e faça o que tem que ser feito. Portanto, a partir deste momento, Jesus já não podia contar mais com os 12, e sim com 11 de seus apóstolos. Terminado o jantar, Jesus seguiu para o Monte das Oliveiras, lugar próximo de um jardim, no qual ele se destinava sempre que precisava manter-se sereno e apaziguar a sua alma, chamado de Jardim do Getsemane. Jesus, portanto, chega com os 11 apóstolos e, num determinado momento, ele pede para que 8 ficassem ali, num determinado local, e que 3, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, pudessem caminhar um pouco mais com ele. E assim o foi. E num determinado momento, próximo a algumas pedras, Jesus diz para os 3: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus mostra neste momento que o seu coração, que o seu espírito estava angustiado, e pede para que Pedro, Tiago e João pudessem orar e velar com ele, porque, segundo Jesus, a sua alma estava pronta, mas o corpo ainda era fraco. Ou, mais textualmente, se quiserem, a carne era fraca. Ao pedir para que cada um dos 3 ficassem em vigia e oração, Jesus caminha mais um pouco. E ao chegar no local na onde já se encontrava distante dos 3, posta-se de joelho, cai diante da terra, coloca as suas mãos no seu rosto e começa a chorar. E diz: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus mostra neste momento, de acordo com o evangelista Mateus, toda a sua humanidade, e mostra para aqueles que ainda têm dúvida se Jesus realmente desceu à terra e vestiu um corpo de carne, que neste momento não resta mais nenhuma dúvida. Porque imaginemos, Jesus sabia que seria crucificado. Jesus sabia que receberia bofetadas. Jesus já sabia e antevia com toda a
sua mediunidade que uma coroa de espinho seria fincada na sua cabeça. Jesus sabia que seria açoitado. E por que disse a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu que estava angustiado até a morte? Porque sabia que o seu corpo sofreria todo este flagelo. E por mais que fosse o emissário mais perfeito que desceu neste planeta, não estaria isento de todas as dores que o nosso corpo físico está submetido pelas próprias leis fisiológicas da natureza. E Jesus, portanto, ora com todo o fervor de sua alma, de acordo com Mateus, pela primeira vez. E volta até Pedro, Tiago e João. Jesus havia pedido que eles ficassem em vigia e oração, porque a sua alma estava angustiada até a morte. E qual não foi a surpresa do divino Rabi da Galileia? Que os 3 estavam dormindo. Imagine a decepção de Jesus. Pois se ele disse que a sua alma estava angustiada até a morte, era porque naquele momento ele precisava de seus amigos. No entanto, mesmo indignado, ele toca em Pedro. Pedro acorda. E Jesus diz: Pedro, nem uma hora consegues vigiar e orar comigo. Pedro acorda de sobressalto, fica um pouco sem jeito. Tiago e João também acordam e ficam sem jeito. Porque imagine recusar um pedido de ficar apenas uma hora acordado junto do Mestre. Nós também ficaríamos sem jeito. E de acordo com Mateus, Jesus se direciona novamente para a pastagem na onde orou pela primeira vez. E ainda não estava com a sua alma refrigerada. Por isso posta-se de joelhos, coloca as mãos no rosto, olha para a terra e diz novamente: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. De acordo com Lucas, Jesus estava tão angustiado, Jesus estava tão desesperado, que o seu suor vertia sangue. E até aqui não há nenhuma derrogação das leis da natureza. A ciência explica. E se eu falar alguma besteira, por favor, o doutor que me corrija. Quando nós estamos em um momento de grande estresse, de um estresse inimaginável, podemos romper com os nossos microvasos. E este rompimento faz com que o nosso sangue possa se misturar com o nosso suor e minar sangue de nossos poros. Portanto, se Lucas, o evangelista médico, percebeu que isso aconteceu com o corpo de Jesus, isto nos dá uma dimensão do quanto este espírito estava sofrendo naquele momento, do quanto de estresse, de dor emocional abatia a sua alma naquele momento. Mas Jesus não se deu por vencido e pensou consigo mesmo: vou ter com Pedro, Tiago e João
para ver se eu consigo amenizar esta dor. E ele volta até as pedras, na onde deixou os 3 apóstolos. Qual não foi a surpresa de Jesus? Lá estavam os 3, dormindo novamente. Jesus olha compadecido e desta vez nem nos acorda, porque sabia que eles estavam cansados. E de acordo com Mateus, volta pela 3ª vez. E ainda assim sentia sua alma angustiada, por isso prostra-se de joelho, coloca as mãos no seu rosto e pede pela 3ª vez: Pai, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, sim a do Senhor que está nos céus. E neste momento, de acordo com Lucas, aparece um anjo que toca Jesus. E nesse momento, Jesus tem a absoluta certeza de que não está só, de que Deus havia enviado um emissário e um mensageiro para apaziguar toda aquela angústia. Jesus, portanto, volta até Pedro, Tiago e João, já refeito, sabedor de que daria conta de suportar tudo que estava por vir. Pede para que os 3 se levantem. Vai até os 8 que deixou um pouco mais distante. Reúne todos e diz: é chegada a hora em que o Filho de Deus será traído. E todo o restante da história, cada um de nós conhecemos. Alguns ensinamentos são fundamentais para extrairmos desta passagem de Jesus. O primeiro ensinamento de que Jesus mostrou para nós de que não podemos e não devemos sofrer sozinhos. Porque se Ele, que é o Espírito mais perfeito que já pisou nesta terra, necessitou de que Pedro, Tiago e João pudessem ter com Ele, e estivesse com Ele, e vigiasse e orasse com Ele naquele momento de dor, porque nós queremos muitas vezes achar que somos super-homens, super-mulheres e sofrermos sozinhos. Não é este o ensinamento que Jesus trouxe no jardim do Getsemane. Jesus trouxe que precisar da ajuda do outro é, antes de mais nada, uma ação de humildade. Uma ação de reverter o nosso orgulho, de acharmos que damos conta, que conseguimos passar por todos os obstáculos que a vida nos oferece. E quantas vezes, de uma unha encravada a um câncer, de quantas vezes, de uma questão que dentro de casa precisa ser feita do ponto de vista de reabastecer as nossas necessidades mais básicas, até questões complexas financeiras, batemos no nosso peito e não queremos ajuda. Batemos no nosso peito e dizemos para o outro que quer nos ajudar: eu dou conta de fazer tudo sozinho. Que ação é essa, meus irmãos, que vai contra o que Jesus nos demonstrou no jardim do Getsemane? Vai contra os preceitos de ter a humildade de saber que não damos conta de vencer tudo sozinho. Esta é uma lição abençoada do jardim do Getsemane. Outra lição abençoada: acho que a prece, a oração e a doutrina
doutrina espírita nos mostra dia a dia a importância de vigiarmos e orarmos. Jesus, imaginem, irmãos, cada um de nós, Jesus precisou de 3 vezes fazer a oração para que pudesse amenizar toda a angústia que assolava o seu espírito. O quanto nós temos orado. Às vezes, nessa vida atribulada, levantamos-se o máximo que esboçamos de uma prece é: ó Pai, dai-me paciência. É muito pouco. Se Jesus precisou orar 3 vezes, talvez cada um de nós precisemos orar 30, 300, quiçá 3.000 vezes para darmos conta de resolvermos os nossos problemas do dia a dia. E orar também é uma atitude de humildade. Orar também precisa fazer com que enxerguemos que há algo muito superior a nós e que devemos, de certa forma, nos submetermos a esse algo muito maior que nós. Jesus pediu para que, se fosse possível, todo o flagelo que passaria pudesse ser retirado de si, mas arrematou nas 3 vezes que orou: que seja feita a vontade do Pai. Quantas vezes nós oramos, e oramos pedindo muito mais do que agradecendo, para que Deus, para que Jesus, para que a espiritualidade, para que os nossos amigos espirituais nos ajudem a vencer todos os problemas, mas esquecemos de arrematar como Jesus. Que não seja feita a nossa vontade, e sim a vontade do Pai que está nos céus. Mais um ensinamento abençoado de Jesus no jardim do Getsemane: a paciência. Jesus pede para que Pedro, Tiago e João fiquem em vigia e oração, e no entanto eles dormem. Imagine a decepção, imagine o pedido que foi feito, os 3 apóstolos não ter conseguido colocar em prática. Mas Jesus ficou magoado, Jesus ficou de biquinho com os seus apóstolos, Jesus maldizeu os seus apóstolos? Não. Tanto que na segunda vez os deixou dormindo, porque sabia que estavam cansados. Quantas vezes cada um de nós no dia a dia pedimos para os nossos filhos, solicitamos para os nossos filhos que façam uma determinada tarefa e eles não cumprem. E nós nos desesperamos e utilizamos muitas vezes de frases prontas que passam de geração em geração, do tipo: você quer me matar mesmo de desgosto, não é verdade? Do tipo: eu ainda vou morrer com esse moleque. Meus irmãos, Jesus nos ensinou que devemos ter paciência, uma virtude tão difícil de ser colocada em prática, mas que deve ser exercida ainda dentro de nossos lares. E se é para agradecermos, que agradeçamos. Agradeçamos as nossas mãos, que nos dão a oportunidade de nos cumprimentarmos quando chegamos, de fazermos um almoço gostoso que será servido daqui a pouco. Mas minhas mãos estão tão calejadas
que eu já não consigo dispô-las para o trabalho. Agradeço os seus pés. Os pés que nos permitem nos deslocar todo santo dia e irmos na onde nós queremos. Os pés que nos permitem dançar. Os pés que nos permitem andar. Ah, mas meus pés estão cheios de calos. Já não consigo mais sair sem as minhas muletas. Pois agradecemos as nossas vistas, a que nos permite enxergar a beleza da natureza, a que nos permite enxergar a beleza de uma obra-prima, a que nos permite enxergar a figura de Jesus. Ah, mas minhas vistas já estão fracas, e mesmo com óculos eu já não enxergo muito bem. Agradeçamos aos nossos ouvidos a oportunidade de escutarmos a palestra, a oportunidade de escutarmos as pessoas que amamos, a oportunidade de escutarmos os pássaros que cantam lá fora. Ah, mas meus ouvidos parecem que já estão entupidos de tão fraco que ecoa o som dentro deles. Agradeçamos, portanto, a vida, a oportunidade que cada um de nós temos de estarmos dentro desta casa abençoada hoje e de sairmos por esta porta e colocarmos em prática todo o ensinamento que Jesus nos trouxe na manhã de hoje. Que assim seja.